A graça e a paz, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Trazemos aqui subsídios da nossa querida EBD, mas carinhosamente tratada por nós. Nós iremos trazer aqui aos amados telespectadores aqui do YouTube, aos nossos irmãos na fé que estão acompanhando aqui o currículo da PEC, da Assembleia de Deus, que é esta maravilhosa revista da Escola Bíblica. Nós vamos tratar aqui sobre o tema da lição de número 3, amanhã, datada do dia 20 de abril de 2024, onde a gente vai tratar sobre um tema muito importante que vai falar sobre a lei, o cristão, a lei e a fé. A lição de número 3, desde já eu peço para que você se inscreva no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações para que você seja avisado aqui pela plataforma do YouTube que o irmão Renato está colocando conteúdo novo, edificante, sadio, santo, para abençoar a tua vida. Amém? Então vamos dar início à nossa lição, que vai falar sobre a lição de número 3, como nós já falamos, que vai falar sobre o cristão, a lei e a fé. Onde você vai encontrar um estudo, quando Paulo chega e fala para os irmãos Gálatas, da Galácia do Sul, hoje Turquia, hoje é chamada de Turquia. Paulo chega ali e se depara com um cenário completamente diferente, uma fé completamente já afastada do que ele havia pregado, afastada do que ele havia ensinado para os irmãos da Galácia. Paulo já encontra os irmãos em um cenário de completa desvio em sua fé, em sua primeira fé. Os irmãos da Galácia, eles acabaram por entrar no caminho dos judaizantes. E a gente vai estudar, a gente vai aprender aqui quem eram os judaizantes, quem foram os judaizantes, quem foram essas pessoas que acabaram por fazer com que os irmãos desviassem, fizessem o desvio da fé ali e acabando por acreditar em crendices, acreditar em, como a gente costuma falar hoje em dia, amuletos da fé, a seguir as tradições judaizantes. E quem eram as tradições judaizantes? O que era o judaizante? Então Paulo fica admirado quando chega ali. E essa pergunta você pode fazer para o teu aluno em sala de aula. Você pode perguntar: qual é a convicção da tua fé? Qual é a fé que você está hoje? Com 1 ano, 2 anos de fé, 10. Você é convicto da tua salvação? Você é convicto de que você professa realmente, de fato, a fé em Cristo? Você serve a este Cristo que foi pregado no madeiro, amados, na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos? Ou você acredita em outra espécie de evangelho que funciona como um calço, como uma base, como um reforço para a tua fé em Cristo? Se a resposta do teu aluno for que ainda precisa de um amuleto, que ainda precisa de um calço, que ainda precisa de um reforço para se fortalecer na fé, então, amados, infelizmente, essa fé minha, tua, do teu aluno, ela é vã, ela não é verdadeira, ela não está baseada em Cristo, ela está baseada em tradições humanas, está baseada em meramente palavras, falácias. Então vamos para a lição? A lição de número 3 fala: o cristão, a lei e a fé. Amados, a verdade, a leitura
bíblica com todos, em classe, como a gente chama, você vai encontrar lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 22. É importante você ler lá na tua classe, como eu sempre falo. É importante aqui a gente já tem que saber explicar toda a lição. Não aqui no vídeo, mas na classe, na sala de aula, o tempo passa rápido. Então, amados, os alunos, pelo menos você que é aluno, você tem que ter estudado pelo menos a 70, 80 ou 90% da lição já. Para quê? Para que em classe, na sala de aula, você venha a debater, você venha a tirar suas dúvidas, fazer seus apontamentos ali com o teu professor. Trocar experiência, trocar mensagens que eu falo no sentido de fortalecer mais a sua convicção na fé, o ensinamento, venha a ser mais dinâmico para a classe, para a sala de aula. Então, a lição de número 3, ela vai tratar muito sobre essa convicção da fé. Verdade prática diz assim, amados: enquanto a lei mostra ao homem sua condição pecaminosa, o evangelho da graça lhe dá a remissão dos pecados. Ou seja, enquanto a lei, quando nós falamos na lei, você tem que lembrar a lei mosaica, a lei dada por Moisés, de Deus para Moisés, para passar para o povo de Israel. Enquanto a lei, ela mostrava ao homem que a condição dele era pecaminosa, enquanto ela não dava uma solução, um basta para aquilo, porque a lei veio, ela mostrava o teu pecado, mas ela tinha uma solução, ainda que temporária, ela tinha a cobertura para o pecado. Não é cobertura de colocar para debaixo do tapete, mas no sentido de a lei, ela cobria pecado. Se você for lembrar, quando João Batista está pregando ali o arrependimento para aquelas pessoas, ele fala isso, ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, a graça. Eis aí a graça está chegando aí, e essa graça, que é Cristo, ela vai tirar o pecado do mundo, ela vai te libertar, ela vai te salvar, ela vai vai tirar por completo o pecado da tua vida. Vai te tirar da condição de morte espiritual, de afastamento de Deus, e te colocar na condição de filho de Deus. Está como criatura. Quando você aceita Jesus como Salvador, você já não é mais criatura. Você já é, por adoção, tratado como filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, junto ao Pai. O textuário diz assim, amados: quero apenas saber isto de vós. É uma pergunta que Paulo faz aos Gálatas. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas capítulo 3, versículo 2. E Paulo faz essa pergunta para eles. E essa pergunta tem que ser feita para todos nós. Vocês estão ainda vivendo as obras da lei ou vocês vivem a obra da fé em Cristo Jesus? Essa pergunta fica aqui para cada um de nós se autoanalisar, se autoavaliar, que condição está. Na introdução diz assim: neste capítulo, Paulo continua fazendo a defesa do evangelho da graça, faz uma apologética, faz uma defesa da fé. Ele questiona os Gálatas contra as novidades dos judaizantes. Como eu falei, quem eram os judaizantes? Quem eram essas pessoas judaizantes? Os judaizantes, se você for analisar, se você for pesquisar, os judaizantes eram um grupo religioso, que eles diziam que a lei mosaica, ela tinha que ser obrigatória, ela tinha que ser observada. Ou seja, veja só, amados, através da cruz de Cristo, através da morte expiatória de Cristo por nós, lá na cruz do Calvário, Jesus, quando dá o seu brado, ele diz: Pai, ele diz, está consumado, se está concluído, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Quando ele consuma a sua obra da redenção, não há mais nada que se possa fazer. A lei, isso que é difícil muita gente entender, a lei ela foi abolida através de Cristo. Quando falamos, como estão falando a lei, a gente não está falando da Bíblia Sagrada, que você vai pegar o Antigo Testamento, a lei, que você vai pegar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, você não vai pegar e rasgar. Tipo, não vale mais. Não se aplica mais. Não é isso que estamos falando. Estamos querendo explicar os ritos da lei. A lei, ela funcionava como um aio. O que era um aio? Era um pedagogo. Era uma pessoa que era, se eu não me engano, de 6 a 12, 14 anos de idade. Na próxima lição a gente vai falar sobre isso também. Eu já estou dando um preâmbulo, um spoiler, como se fala hoje, essa palavra spoiler. Nem sei falar direito. Aí ele funcionava como o quê? Como um aio, como um pedagogo, instruindo ali para levar para um caminho correto. Então, amados, quando Jesus morre, a lei mostrava este caminho, e o caminho era Cristo. Até ali a lei ia fazer o que pudesse, mas depois não teria como, porque depois da lei viria a graça. E a graça quem é? A graça é Jesus Cristo. Claro que a gente não está entrando no mérito aqui das dispensações da inocência, dos profetas, da era patriarcal, enfim. E a gente não tem um tempo muito longo para tratar sobre esse assunto. Mas o que de fato é que os judaizantes queriam implantar certas leis mosaicas, leis judaicas, para que aqueles irmãos da Galácia, veja, eles eram da Galácia, da região da Turquia hoje. Então, se você for analisar melhor, eles não eram judeus, ainda que alguns pudessem ser, mas em sua maioria não eram. Eram de outras regiões, eram de outros costumes que não os judeus. Então eles queriam que eles fossem obrigados a seguir os ritos judaicos. Ah, você aceitou a Cristo como Salvador? Beleza, meus parabéns. Mas você tem que circuncidar, ou seja, cortar o prepúcio ali do órgão genital masculino. Então é necessário criar certos ritos. Existe também a questão da mezuzá, que como a gente pode falar, é um símbolo judaico também que tem as tábuas da lei ali, a Torá, algo escrito da lei de Deus para colocar na porta da casa. Enfim, muitos que deixam a sua Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 121, qualquer tipo de Salmo 23, enfim, por aí vai. Acreditando em amuletos, ou seja, tendo que ter um reforço ainda a mais para fortalecer a fé, e não há necessidade de mais disso. Já não há mais necessidade de se ter um amuleto, de ter um reforço. Por quê? Porque Jesus é suficiente para a nossa salvação. Amém? A gente vai aqui agora falar, já pegamos a introdução, e a gente vai colocar aqui, ó, o ponto 1, a insensatez dos Gálatas. Insensatez a gente sabe que é uma pessoa que não tem sensibilidade, não tem senso, ou seja, não tem juízo, uma pessoa desajuizada, uma pessoa que está com suas faculdades mentais completamente desorientadas, porque quer, e não por loucura, quase que louco. Paulo faz uma análise da qualidade da fé dos Gálatas. O apóstolo cita as manifestações espirituais que tiveram lugar entre eles e como isso tudo se fragilizou após os ataques dos judaizantes legalistas, ou seja, os judaizantes que viviam pela lei, não pela graça. Paulo faz essa análise do controle de qualidade. Ele faz um controle de qualidade para quê? Para saber como estava a fé dos Gálatas. Ele chega lá confrontando, que a gente vai ver aqui
no ponto 1 do tópico primeiro. Convertidos, mas não convictos. Aí você pode perguntar para o teu aluno, você é convertido? O teu aluno vai responder, claro que sou. Mas você é convicto da tua salvação? Você é convicto da fé que você professa em Cristo? Você está certo disso? Como diria o Silvio Santos no programa que ele tinha, o saudoso Silvio Santos tinha um programa em seu canal. Ele perguntava, você está certo disso? Posso perguntar? É mais ou menos assim. Não sou muito bom em imitação, não. Mas o que acontece? Então Paulo faz essa pergunta de convicção. Vocês estão convictos, vocês têm certeza que a fé de vocês, a fé que vocês têm, está em Cristo Jesus? Está no Salvador? Está no Senhor? Ou está em meramente rituais? É essa a pergunta que tem que ficar para nós. É essa análise que tem que colocar em nossa mente, nossa alma e nosso espírito. Ó Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus, Jesus Cristo, exposto como crucificado. Se você for colocar em pauta a palavra fascínio, ilusão, mágica, veja bem, Paulo faz essa pergunta. Quem foi que fascinou vocês? Quem foi que iludiu vocês aí, insensatos? Quem foi que iludiu vocês a passarem da fé que estava em Cristo Jesus para um outro evangelho, para uma outra fé, para uma outra regra de fé e prática? Quem foi que iludiu vocês? A gente vai entrar um pouco a fundo, já estamos com 17 minutos, vamos lá. Paulo está aborrecido, ele chama os filhos de insensatos e sem juízo. O descontentamento do apóstolo tem relação com o tempo empreendido no discipulado dos irmãos e a facilidade com que eles abandonaram a fé. Então foi muito fácil que eles foram abandonar a fé. Foi muito fácil eles conseguirem. Paulo tem ensinado, Paulo tem doutrinado, Paulo tem empreendido o esforço necessário para fortalecer a fé deles, para edificá-los na rocha que é Cristo, para edificar-lhes na rocha, palavra de Deus, rocha, Bíblia Sagrada. Paulo estava para edificá-los aqui, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que edifica, que alimenta, que transforma. Glória a Deus. E Paulo ficou admirado, mas como foi que aconteceu isso? Como é que vocês saíram da condição que estavam e foram para um outro evangelho, para uma outra fé, para um outro tipo de entendimento que não é o de Cristo? Se qualquer um de nós ficaria admirado, assim como Paulo ficou, se eu discipular, deixar um grupo de discipulados, de irmãos na fé, ensinar, e depois quando eu voltar, a fé deles, a fé está toda arrebentada, a fé está totalmente contrária ao que foi ensinado, ao que foi instruída, que foi doutrinado, que foi passado. Não é isso que está acontecendo em muitos grupos teológicos hoje, em muitas igrejas, em muitas igrejas ditas como pentecostais, como a Assembleia de Deus, onde os irmãos perderam a fé em Cristo, perderam por completo a fé no Salvador. Então, amados, se vocês forem ver, a gente não vai ler tudo, por isso que a gente faz as marcações aqui para poder esmiuçar detalhadamente para os irmãos aqui na sala de aula. Você vai também esmiuçar com os amados alunos o que é que Paulo queria falar para os irmãos. Paulo está a dizer que eles tinham obrigação, olha só, se você fosse debater com Paulo hoje, muitos não iriam aguentar seus discursos, seus debates, suas falas. Muitos iam ter Paulo como enjoado, como muitos hoje falam-se.
Muitos iam ter Paulo como duro nas palavras, mas ele aprendeu com Cristo, irmão. Com Paulo não tinha o evangelho Nutella, não. Não. Hoje em dia você não pode... Hoje em dia, infelizmente, eu tenho que falar isso, amados. Hoje em dia, o evangelho virou sinônimo de coach. O que é coach? Treinamento. Palavras adocicadas, palavras que te confortam e não te confrontam. É palavra de conforto e não de confronto. A palavra de Deus, ela tem que nos confrontar, mostrar para nós o nosso erro, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa falha, e jogar a gente na lama, na fossa? Não. É mostrar o nosso erro e dizer: você está errado, mas tem solução. Você está errado, mas tem saída para isso. Tem conserto, tem renovo. É isso que nós temos que aprender. É isso que Paulo queria ensiná-los. Vocês têm a obrigação de ser fortes. Aí você pode parar e perguntar para mim: pregador, eu te digo, você está querendo dizer o quê? Eu não quero dizer nada, irmão. Quem quis dizer isto em sua carta aos Gálatas foi Paulo, enfatizando: quem vos fascinou? Quase que Paulo estava dando um chacoalha neles. Para quê? Por que vocês se desviaram? Por que vocês desviaram a rota, o caminho que estava proposto, que era Cristo? Por que vocês se desviaram tão fácil? Foi muito fácil vocês se desviarem por vento de doutrina. E às vezes por pouco, hoje, nas igrejas atuais, muitos também se desviam da fé por tão pouco. A maturidade de um cristão. Os Gálatas tinham aos olhos da cruz para contemplar outro evangelho. Enquanto os cristãos devemos seguir a orientação bíblica de sempre manter os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você vai encontrar isso lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a qual fala que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que confirma a fé que nós temos nele próprio, a crença que temos em sua palavra, em suas pregações e seu evangelho, na morte expiatória dele por nós, ali há mais de 2000 anos. Então, se você for analisar que Paulo estava falando, ele não estava querendo envergonhar os irmãos da Galácia. Ele estava querendo fortalecê-los na fé. Ele estava querendo que a fé dos irmãos fosse novamente fortalecida, renovada. Ele estava querendo que os irmãos novamente olhassem para quem? Para Cristo, para o Salvador, para o Redentor, para o Libertador, para aquele que é tudo em nossa vida. A maturidade de um cristão pode ser atestada quando este é capaz de defender a fé que diz professar. Lá em 1 Pedro, versículo 3,15, aqui aprendemos que conhecer algumas coisas não é o suficiente. Precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Então a maturidade do cristão, ela tem que ser todos os dias fortalecida. E eu, como pregador, eu, como professor, pela graça de Deus, eu, como cristão, eu, como aluno, eu, como professor não, como aquele que professa a fé no Salvador, eu tenho a obrigação de me manter firme, constante na fé, porque é Cristo que me fortalece. É Cristo que é a minha rocha, é a minha salvação. Então, vai haver momentos de nossa vida que alguém vai querer perguntar: por que razão você serve a Cristo? Por que razão você crê na palavra de Deus? Por que razão você ainda acredita no Senhor como Salvador?
E a gente tem que ter a convicção, a plena certeza daquilo, sustentar a fé que você tem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto 2 diz assim: saindo do Espírito para a carne. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo pergunta para os Gálatas. Aqui o apóstolo Paulo está remetendo os Gálatas às experiências espirituais que eles tiveram no início da caminhada cristã. O verbo grego que ele usa no original traduzido aqui no aperfeiçoar significa atingir o alvo plenamente, daí a ideia de perfeição. Então Paulo estava dizendo para eles, vocês estavam indo no caminho tão perfeito, tão correto, e agora vocês retrocederam? Ou seja, que Paulo queria dizer, essa conta não fecha, essa conta não bate. Como é que vocês estavam indo no caminho tão correto, trilhando uma estrada totalmente asfaltada, lisinha, um tapete na fé, avançando, com seu tanque de combustível completamente cheio, com o seu carro, desculpa a expressão, desculpa a comparação, irmão, mas com o teu carro aí completamente todo revisado, pneus bons, ar-condicionado, vidros blindados, carro totalmente blindado, numa estrada boa, iluminada, sem perigo nenhum, e vocês resolveram desviar o caminho, a rota. Por quê? Por quê, irmãos? Paulo não fez essa pergunta, não citando o carro como citei aqui como comparativo, mas vocês estavam já próximos para decolando, já correndo, e vocês acabaram voltando. Não, queremos seguir por outro caminho. Claro que eles não falaram que queriam seguir por outro caminho, mas as atitudes deles estavam condizentes que eles queriam seguir um outro caminho, de que eles queriam seguir uma outra rota que não era Cristo, que não era o Evangelho, que não era a graça de Deus. O verdadeiro cristão anseia pela perfeição, mesmo sabendo que jamais alcançará enquanto for possuidor da velha natureza. Também é outro assunto que muitos se pregam hoje em dia. Hoje, muitas pessoas, para justificar sua fraqueza, dizem: perfeito é só Deus, perfeito é só Jesus. É claro, você não está falando uma mentira, você está falando uma verdade. Perfeito somente Cristo. Mas, apóstolo Paulo, se a gente for analisar, ele não era um homem perfeito. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas, pecados, falhas. Mas o que ele colocou em uma de suas cartas? Que a gente trilhasse o caminho da perfeição, que a gente trilhasse o caminho através de olhar para Cristo. Ele disse assim: sede meus imitadores. Ele estava dizendo que ele era perfeito? Não. Assim como eu sou de Cristo. Se vocês acharem que é difícil, quase que estava dizendo isso. Toda vez eu vou sempre falar isso, irmão. Perdoe-me a comparação. Mas quase Paulo estava dizendo: se vocês acham difícil, se vocês acham impossível seguir, copiar, ter como modelo Cristo, então olhe para mim. Porque Paulo estava querendo dizer que ele era Cristo? Não. Eu estou me imitando a Cristo. Eu estou seguindo o modelo dele. Eu estou seguindo os moldes dele. Eu estou seguindo os ensinamentos dele. Se vocês quiserem copiar Cristo, copie de mim, que vocês vão estar copiando ele. Vocês, daqui a pouco, vocês já não vão ter mais eu como modelo. Vocês vão ter Cristo como modelo. E é essa a intenção hoje em dia. Muitos querem imitar pregadores, imitar falsos profetas, cantores, enfim, mas não querem imitar mais Cristo. Não querem seguir o mesmo caminho de Cristo. Não querem sofrer. Claro que ninguém vai para a cruz hoje em dia. E não precisa você mais ir para a cruz do Calvário. Você não vai expiar pecado por ninguém, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa. Mas muitos não querem trilhar
o caminho do sofrimento. Muitos querem entrar pela porta larga e leva o caminho para a perdição. Muitos não querem entrar mais pela porta estreita, onde só um pode passar, e às vezes de lado, e nem bagagem pode levar, nem bagagem de mão. É só a roupa do corpo mesmo para entrar. Então, irmãos, hoje eu vou falar sem medo de errar. Tá fácil viver o evangelho para quem não tem compromisso, para quem não quer viver como Cristo nos ensina, nos orienta. Mas está difícil para quem quer viver e professar a mesma fé, por que está difícil? Porque às vezes você é rejeitado, às vezes você não é aceito, às vezes você não é compreendido, você é taxado como chato, como insuportável, como aquele que quer ser o perfeito. Mas é claro que nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. É para isso que nós estamos dentro da igreja, é para isso que nós estamos congregando, é para isso que nós estamos aqui debatendo e aprendendo a palavra de Deus. Para quê? Para chegarmos à estatura, a varão perfeito, a semelhança de Cristo. Não é para eu ser melhor que a minha esposa, não é para eu ser melhor que você, mas é para agradar ao Salvador, é para agradar ao Mestre. Tudo pela fé. Ponto 3 diz assim. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e o que opera milagres entre vós, porventura o não faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo fundou as congregações da Galácia do Sul, como eu falei lá, e hoje em dia a Turquia. Esses cristãos se converteram e foram discípulos pela instrumentalidade dele. Que privilégio! Se você for abrir lá em Atos capítulo 9, você vai ver lá o relato da conversão de Saulo na estrada que ia para Damasco. Ele não mudou a rota, até porque Deus não disse, Jesus não falou para ele mudar a rota, para ele voltar. Diz, olha, entra na cidade, vai, levanta-te, entra na cidade. Para onde ele ia? Para Damasco. Mas Jesus não o faz levantar e dizer, olha, agora volta para de onde tu veio e lá será dito que será feito. Ele diz, não, vai, entra na cidade, segue o caminho que tu estava. Ele seguiu o caminho que ele estava, ele seguiu a rota que ele estava, mas a sua mente já não estava mais em fazer o mal. A sua mente já não estava mais em perseguir cristãos, matar, prender, vituperar, enfim. A sua mente estava voltada agora para Cristo. Teve uma metanoia, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de mentalidade. Paulo confronta, olha lá, ele não estava ali para confortar não, irmão. Paulo não estava ali para confortar nenhum cristão, fazer uma massagem, não. Paulo estava ali para confrontar os Gálatas com perguntas mais ou menos assim. Que tipo de pregação produz convertidos, sinais e prodígios entre vocês? As curas estão acontecendo em nome de quem? Seria no nome de Moisés? As pessoas estão sendo curadas pelo poder da circuncisão? Ou tudo acontece em nome de Cristo? A resposta só poderia ser uma. Tudo do glorioso que estava acontecendo no meio das igrejas da Galácia era fruto da operação da graça de Cristo. Então, tudo que estava acontecendo ali, as salvações, as curas, as libertações, era tudo proveniente de quê? De quem? Era proveniente de Cristo, só um mediador entre o homem e Deus. Era Jesus Cristo. É somente Ele que pode curar. É somente Ele que poderia libertar. Ele é o Filho. Aí você pode me perguntar, professor, que é? Você está querendo dizer que Deus não tem poder? Não, eu não estou dizendo nada. É porque na Trindade todos têm a sua função. Hoje, na dispensação que estamos da graça, a Trindade está Pai, Filho e Espírito Santo. Todos trabalham do mesmo conjunto, no mesmo momento, na mesma intensidade, no mesmo amor. Mas quem está cuidando da igreja hoje? Quem foi que ficou aqui para cuidar da noiva? Foi o Espírito Santo. É Ele que está aqui a cuidar de nós.
Foi ele que foi deixado por Cristo, quando ele falou: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo aqui para cuidar de vocês, para fazer-nos lembrar de tudo que eu ensinei. Todos esses 3 anos e meio que eu estive, ele vai fazer vocês se lembrarem, e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, porque eu voltarei para o Pai, e vocês terão a vida inteira. Pensa, Jesus teve 3 anos e meio do seu ministério, e fez milagres e maravilhas, e fez coisas grandiosas, que João escreveu que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria livro algum no mundo que comportasse tudo que ele fez. Imagine, irmãos. E nós temos, às vezes, uma vida toda para ser usado pelo Mestre e não somos usados. Temos uma vida toda para transformar vidas e não transformamos. Temos uma vida toda para ganhar almas e não ganhamos. Que vergonha para nós. Que vergonha. Que decepção. Vamos seguindo. O ponto 2 diz assim, o tópico 2 diz, o exemplo de Abraão. Como profundo conhecedor do Antigo Testamento, Paulo faz comparações precisas entre as duas alianças, entre a lei e a graça, usando a figura de Abraão, um patriarca judeu. Ponto 1 diz assim, Abraão foi justificado pela fé, ou seja, tornado justo, tornado inculpável, tendo como crédito em sua fé, abolido ali a sua crença a Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi acreditado por justiça, ou imputado como justiça. Como já foi dito, Paulo é um profundo conhecedor da lei. Paulo conhecia a lei. Então, amados, nós, como vivemos a época da graça, como eu falei, a lei foi abolida através de Cristo, através da graça, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não foi abolida. O Antigo Testamento não foi abolido, não foi tirado da Bíblia Sagrada para nós. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus, saber o que Ele quer, o que Ele determina, o que Ele manda, qual é a sua vontade. Paulo é um profundo conhecedor da lei. Ele continua fazendo uma brilhante defesa da justificação pela fé, deixando os legalistas sem argumentação. Ou seja, aqueles que eram legalistas da fé, eles não tinham argumentação. Eles não tinham o que falar. Eles não tinham o que dizer mais. Eles não tinham como contestar tudo que Paulo estava falando ali. Abraão foi declarado justo por ter crido na promessa que Deus fez. Se você for lembrar lá, está lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. Eu vou abrir aqui. Gênesis capítulo 15, versículo de número 6. O que fala lá? Quem lembra aí? Diz assim: e creu no Senhor e lhe foi imputado por justiça. Quando Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma nação. Quando Deus chama ele e diz assim, olha, vai lá para fora. E diz assim, vai, conta as estrelas, se é que se pode contar. Ele diz lá, mais precisamente, irmãos, lá no versículo de número 5. Então o Senhor levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E Abraão acreditou que hoje em dia Abraão ainda é considerado nosso pai na fé, foi pai de uma grande multidão. Seguindo mais na leitura, já estamos aqui praticamente em 39 minutos. Estamos para terminar. Ponto 2 diz assim, verdadeiros filhos de Abraão, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, que, se você for ler, colocou Abarão, é Abraão.
Os judeus se orgulhavam ao afirmar que eram filhos de Abraão. João Batista e Jesus tiveram acalorados embates com os judeus por causa desta questão. Aqui o apóstolo Paulo aplica um golpe mortal no conceito legalista que pregava que a salvação visava os judeus somente. Ou seja, a salvação somente era para os judeus e não era. A salvação é para todos aqueles que professam a fé em Cristo. A salvação é para todos aqueles que crêem no Salvador, que com o coração acredita que Jesus é o Salvador e com a boca confessa que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, que só Ele é maior. Sobre esse assunto, Augusto Nicodemos comenta: de fato, se alguém é judeu, descendente físico de Abraão, mas não tem a mesma fé do patriarca, quem a tem é mais filho de Abraão do que ele. Ou seja, aquele que é judeu verdadeiro e não crê no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não professa a mesma fé, não tem os mesmos não tem a sua crença no Senhor e Salvador, nós que não somos judeus, nós que não somos de descendência judaica, mas acreditamos no que ele fez, no seu poder, na sua eficácia, nós temos mais fé do que eles, porque eles não creem, não colocam em prática a fé que têm. Paulo está afirmando aos Gálatas que só existe um caminho para alguém ser considerado filho de Abraão. É o caminho da fé, marca registrada do patriarca. Ponto 3. A justificação dos gentios. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos, ou todas as famílias da terra, em ti serão bênção, Abraão. Deus prometeu isso para Abraão. E todos aqueles que acreditaram e que têm fé no Deus de Abraão, nós estamos recebendo a promessa de bênção. Nós estamos sendo abençoados por ele, seja na vida material, espiritual, familiar, enfim. As bênçãos estão vindo acompanhando-nos para cá, de lá para cá, desde hoje. Paulo sustenta que a defesa do evangelho de justificação pela fé está fundamentada nas Escrituras. O que aconteceu nos dias de Abraão foi, na realidade, uma previsão do futuro. Não que Abraão estava prevendo o futuro, mas Deus estava colocando ali, inspirando Abraão e outros antepassados, no que viria no futuro, no que viria no vindouro. O elemento da fé incluso no método de Deus para a justificação é, portanto, eterno. Somos justificados perante Deus somente pela fé. E a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Ou seja, eu sei que vai acontecer, mas eu não estou vendo. Eu não estou contemplando com os meus olhos físicos, mas com os meus olhos espirituais eu já estou vendo, já estou crendo que aquilo que Deus prometeu, que aquilo que Deus falou que vai fazer, que vai me dar, ele vai acontecer. Se você fosse lembrar da conversa que teve lá, Abraão, com aqueles 3 anjos de a teofania, Jesus apareceu ali e disse que Sara seria a mãe daqui a um tempo. Ela riu, não acreditando, mas Abraão acreditou. Abraão teve fé que aquilo ia acontecer. Abraão teve fé que aquilo ia se concretizar. A finalidade da lei, tópico 3. Paulo passa a mostrar que a lei entregue através de Moisés não invalida a promessa feita a Abraão, mas que essa lei tem um importante papel no plano da salvação. Vejamos 3 pontos importantes. A lei mostra a transgressão. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, e esse mediador, você já sabe, é Cristo. O papel da lei é mostrar ao homem o quanto ele é pecador e incapaz de, por si mesmo, ser justificado. Então, o papel da lei é mostrar a minha condição de pecado, é mostrar a minha condição de desobediência.
Ela me mostra. Quando a lei diz que para fazer e não fazer alguma coisa, ela na verdade está a estabelecer um código de conduta. Portanto, a utilidade da lei está em revelar os erros, os pecados e as limitações da raça humana. É apontar o erro. A lei, ela faz isso, ela aponta o erro, mas não dá o remédio eficaz. A graça não. A graça, ela aponta o erro e te dá o remédio, te dá a solução para aquilo que está errado. A lei não invalida a promessa. Ponto 2. É provavelmente a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. A lei e a promessa se complementam. Ambas integram o plano salvífico de Deus em favor do homem pecador, cumprindo papéis distintos. A lei por si só não pode dar vida nem justificar o pecador, mas cumpre o importante papel de mostrar a esse pecador a sua escuridão espiritual, a sua condição de pecaminosidade. A lei aponta para Cristo, ponto 3, de maneira que a lei nos serviu como aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo volta a distinguir o papel da lei e da fé no processo da salvação. Ele afirma que a lei é o aio, ou seja, aquele condutor, aquele pedagogo, aquele guia, aquele auxiliar que estava ali para auxiliar o pecador em sua condição de pecaminosidade e levá-la para uma condição de que? Ao caminho de Cristo. A lei é um aio porque gera em nós o autoconhecimento, fazendo-nos compreender nossa condição espiritual e a necessidade de salvação. O papel da lei é levar o homem a Cristo, a fim de que sejam justificados por fé, mas tendo vindo a fé, ou seja, Cristo, já não permanece mais subordinados ao aio, porque estão subordinados agora a Cristo. Na época de Cristo, os escribas legalistas tinham dissecado e catalogado a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, alistando 113 mandamentos e 350 do tipo não faça e 240 do tipo faça. Havendo também diversos rabinos ou mestres que debatiam incessantemente e exaustivamente entre si sobre como a pessoa temente a Deus deveria interpretar e aplicar esses decretos divinos, muitas vezes de modo confuso e contraditório, ou seja, não explicava nada, apenas fazia uma confusão mental na vida daquelas pessoas. Então, entra em cena o Rabi, o Mestre Jesus. Ele oferece um novo jugo, um estilo de vida transformador que se inicia quando alguém vem a ele. Era a forma de Jesus ensinar que a verdadeira paz com Deus e a vida abundante não são conquistadas pelo esforço humano, não, em cumprir a lei, mas são recebidos pela fé nele. Não é através das obras que alcançamos a salvação, mas confiando em Jesus que tomou sobre si os nossos pecados e nos concede sua justiça eterna. Então aqui nós terminamos a nossa aula, espero que os irmãos tenham aprendido, espero que os irmãos tenham compreendido e professor, aluno, você que vai ministrar, ore, jejue e consagre a tua vida para que Deus venha te usar poderosamente. Amém? Para a semana a gente tem um novo vídeo já de nossas lições bíblicas, lição número 4. Desde já agradeço aqui a tua participação, espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado pela plataforma do YouTube que o irmão Renato está colocando conteúdo novo e edificante no canal para abençoar a minha e a tua vida também. Forte abraço, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe.